E se eu te dissesse que talvez a razão de você não ouvir a voz de Deus com clareza esteja nas escolhas que você tem feito todos os dias? Vivemos em um mundo cheio de distrações, opiniões e pressões que abafam a direção do Espírito Santo. Mas a Bíblia nos mostra que existe um caminho para alinhar o coração e experimentar uma vida guiada pela presença de Deus. Não se trata de perfeição imediata, mas de decisões ousadas que podem transformar radicalmente sua caminhada espiritual. Hoje, vamos mergulhar juntos nessas verdades e descobrir como abrir espaço para ouvir a voz de Deus como nunca antes. O chamado para uma vida transformada. Em meio ao turbilhão da vida moderna, com seus barulhos constantes e distrações infinitas, muitos se perguntam por que é tão difícil ouvir a voz de Deus. A resposta, muitas vezes, está na ausência de silêncio e entrega. Deus continua falando, mas nossa mente está sobrecarregada por notificações, preocupações e pressões diárias. É como tentar escutar uma melodia suave em meio a um concerto de ruídos ensurdecedores. Por isso, a primeira lição é clara. Precisamos parar, silenciar e permitir que o Espírito Santo nos guie à quietude. Jesus mesmo nos deixou esse exemplo. O Evangelho de Lucas diz que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 5,16. Isso mostra que até o Filho de Deus buscava intencionalmente momentos de silêncio e comunhão. Ele se afastava das multidões e do barulho para se conectar ao Pai. Se ele, que era perfeito, fazia isso, quanto mais nós precisamos aprender a cultivar a prática da solitude diante de Deus. Sem esse espaço, dificilmente conseguimos discernir o que é a voz divina e o que é apenas eco das nossas próprias preocupações. O Espírito Santo sempre nos conduz à santidade, à comunhão e ao descanso. Ele não compete com o barulho do mundo, mas sussurra ao coração que se dispõe a escutá-lo. Esse processo não significa alcançar perfeição imediata, mas aprender a abrir mão de tudo que rouba nossa atenção. É como ajustar uma antena. Quanto mais livre de interferências, mais clara se torna a transmissão. Assim acontece com a voz de Deus em nossas vidas. Quando removemos as distrações, começamos a ouvir com nitidez. Esse chamado não é apenas para momentos específicos de oração, mas para um estilo de vida. Precisamos aprender a carregar essa quietude no coração, mesmo no meio da rotina agitada. O salmista nos lembra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Esse versículo não é apenas um convite, mas uma ordem divina. Aquietar-se é escolher confiar. É deixar de lutar com nossas próprias forças e permitir que Ele seja o Senhor do tempo, das circunstâncias e do destino. A vida com Deus não é feita apenas de grandes revelações, mas de pequenos encontros diários. Muitas vezes, a direção do Espírito Santo vem como um impulso suave, uma ideia simples ou um incômodo santo que nos chama ao arrependimento. Mas para percebermos esses sinais, precisamos estar atentos. Se nossa mente está saturada de preocupações, corremos o risco de ignorar a direção que pode mudar nosso futuro. Por isso, o primeiro passo para a transformação é criar espaço para escutar. Imagine que sua vida é uma casa cheia de móveis pesados e desorganizados. Se alguém lhe trouxer um presente valioso, não haverá lugar para colocá-lo até que você retire o excesso. Assim é com a presença de Deus. Ele quer encher nossa vida de paz, revelação e propósito, mas muitas vezes não encontra espaço em meio ao caos que nós mesmos criamos. O Espírito Santo está pronto para habitar plenamente, mas pede que limpemos o coração. Essa abertura é um convite para todos que desejam um relacionamento genuíno com Deus. Ele não chama apenas alguns escolhidos, mas todos que têm fome e sede de justiça. A transformação começa quando reconhecemos que precisamos ouvir mais e falar menos.
quando escolhemos desligar as vozes externas para escutar a voz que vem do alto. Esse é o primeiro passo de 7 e talvez o mais decisivo. Alinhar nosso coração para uma vida transformada pela presença constante de Deus. Muitos acreditam que seguir a Deus é uma questão de mudanças instantâneas, quase mágicas, como se a vida fosse transformada da noite para o dia. No entanto, a realidade bíblica nos mostra que o processo espiritual é construído pouco a pouco, como uma caminhada em direção a um destino eterno. O Espírito Santo não nos cobra perfeição imediata, mas nos conduz pacientemente, revelando a cada passo o que precisa ser deixado para trás. É uma jornada de renúncias graduais e aprendizados constantes, moldando nosso caráter à semelhança de Cristo. O apóstolo Paulo reforça essa verdade quando escreve: aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Ou seja, a transformação não é obra humana, mas divina. Nós nos rendemos e Deus realiza. Cada etapa do caminho revela um novo aspecto daquilo que precisa ser tratado: hábitos, pensamentos, emoções, relacionamentos. Tudo é exposto à luz do Espírito. É nesse processo que entendemos que a vida cristã não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona de perseverança. É importante lembrar que no caminho da fé não existem atalhos. A pressa de querer resultados rápidos pode levar à frustração e até ao desânimo. O próprio Jesus ensinou que o reino de Deus é como uma semente plantada, que cresce silenciosamente até se tornar árvore frondosa. Marcos 4:31-32. O crescimento espiritual segue a mesma lógica. Exige tempo, paciência e confiança no processo. Deus trabalha nos bastidores de nossa vida, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Muitas vezes, o Espírito Santo começa tratando áreas aparentemente pequenas, mas que carregam grande peso em nossa caminhada. Uma palavra maldosa, um hábito que parece inofensivo, uma preocupação guardada em segredo. Tudo isso pode se tornar barreira para ouvir a voz de Deus. Quando Ele nos mostra essas áreas, não é para nos acusar, mas para nos libertar. É nesse ponto que precisamos obedecer, mesmo quando dói, confiando que a liberdade sempre vale mais do que o apego ao que nos prende. Essa jornada também nos ensina a depender menos de nós e mais da graça de Deus. Paulo descreveu sua luta com a carne e concluiu que somente pela graça é possível vencer. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Esse versículo mostra que a caminhada cristã não é sobre nossa força, mas sobre o poder de Deus, que se manifesta justamente quando reconhecemos nossas limitações. É no quebrantamento que experimentamos a verdadeira vitória. Outro aspecto essencial é compreender que cada um tem seu tempo e sua forma de ser conduzido. Comparar-se com a jornada dos outros só gera peso e desânimo. O que Deus pede de um irmão pode ser diferente do que pede de você, porque cada coração tem necessidades únicas. O importante é estar atento à voz do Espírito Santo e obedecer ao que ele revela especificamente para a sua vida. Assim, a transformação se torna pessoal, íntima e profundamente libertadora. Por fim, precisamos lembrar que essa jornada não é solitária. Deus nos chama para caminhar em comunidade, onde uns apoiam os outros em oração, encorajamento e disciplina espiritual. A igreja é o ambiente no qual compartilhamos nossas lutas e vitórias, onde aprendemos com os testemunhos e fortalecemos a fé coletiva. Na caminhada da transformação espiritual, cada passo de obediência nos aproxima mais de Deus e nos ensina a viver em unidade com o corpo de Cristo. Primeira decisão: reduzir o consumo de conteúdo que não edifica. Um dos primeiros passos para ouvir a voz de Deus com clareza é vigiar aquilo que entra em nossa mente e coração.
Muitas vezes não percebemos o quanto o excesso de informações e entretenimentos vazios roubam nossa sensibilidade espiritual. Passamos horas diante de telas, absorvendo conteúdos que não nos acrescentam em nada. E depois nos perguntamos por que não conseguimos sentir a presença de Deus. O que consumimos diariamente molda nossos pensamentos, alimenta nossas emoções e direciona nossas escolhas. O salmista declarou com convicção: "Não porei coisa má diante dos meus olhos." Salmos 101, 3. Essa decisão revela uma escolha intencional de proteger a mente e o coração. O problema não é apenas a imoralidade explícita, mas também o excesso de conteúdos que nos distraem do que é eterno. Notícias repetitivas que geram ansiedade, séries que estimulam comportamentos contrários à fé, livros e músicas que não edificam, tudo isso ocupa o espaço que deveria ser preenchido pela voz de Deus. A sabedoria bíblica nos alerta em Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração significa filtrar o que entra, porque aquilo que permitimos habitar em nossos pensamentos acabará se tornando prática. É por isso que a decisão de reduzir conteúdos inúteis não é legalismo, mas um ato de cuidado espiritual. Quem deseja ouvir a Deus precisa estar disposto a silenciar outras vozes. Isso não significa que todo entretenimento seja pecado ou que devemos viver isolados do mundo. O próprio Jesus participou de festas, esteve entre as pessoas e não se alienou da realidade ao seu redor. A questão é o equilíbrio. Quanto tempo e energia estamos dedicando a conteúdos que não alimentam nossa fé? Se a maior parte da nossa atenção é consumida por aquilo que não edifica, estamos, sem perceber, enfraquecendo nosso espírito e abafando a voz divina. Uma mudança prática é substituir parte desse tempo por conteúdos que aproximam de Deus. Hoje temos acesso a podcasts cristãos, leituras bíblicas digitais, pregações, louvores e ensinamentos disponíveis gratuitamente. Cada escolha consciente de consumir algo que fortalece a fé é um tijolo a mais na construção da vida espiritual. Com o tempo, o que parecia um sacrifício se torna prazer, porque passamos a saborear a palavra como alimento indispensável para a alma. Essa decisão exige disciplina, mas também discernimento. Nem tudo que parece neutro realmente é. O inimigo muitas vezes usa distrações sutis para nos afastar da comunhão com Deus. Ele não precisa nos empurrar para pecados escandalosos, basta manter-nos ocupados demais com coisas irrelevantes. Quando abrimos mão desse excesso, criamos espaço para a revelação divina. O silêncio diante da palavra se torna mais doce do que qualquer série ou notícia repetitiva. Reduzir o consumo de conteúdos que não edificam é como limpar uma janela empoeirada. A paisagem do lado de fora sempre esteve lá, mas só depois da limpeza conseguimos ver com nitidez. A voz de Deus nunca deixou de falar, mas quando removemos os ruídos do mundo, passamos a ouvi-la como um sussurro claro ao coração. Essa é a primeira decisão prática para transformar nossa vida espiritual. Escolher o que realmente merece ocupar nossa atenção. Segunda decisão: afastar-se das pessoas erradas. Um dos maiores desafios da vida cristã é escolher com quem caminhamos. As pessoas que nos cercam exercem influência direta sobre nossos pensamentos, comportamentos e até mesmo sobre nossa fé. Muitas vezes, permanecemos em círculos de amizade que não nos fortalecem, mas minam nossa espiritualidade. A Bíblia é clara ao dizer: as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Isso não significa rejeitar o próximo, mas reconhecer que nem todos podem ocupar lugar de intimidade em nossa vida.
Jesus nos mostrou o equilíbrio perfeito. Ele comia com pecadores, conversava com publicanos, acolhia os marginalizados. No entanto, sua intimidade estava reservada a um círculo mais próximo de discípulos que compartilhavam da mesma missão. Isso nos ensina que podemos sim levar o Evangelho a todos, mas precisamos discernir quem pode caminhar ao nosso lado de maneira constante. Um relacionamento tóxico, marcado por fofoca, incredulidade e negatividade, pode se tornar uma barreira entre nós e a voz de Deus. É preciso coragem para se afastar de pessoas que, mesmo sendo queridas, não contribuem para a nossa caminhada espiritual. Às vezes, manter certos vínculos significa abrir espaço para dúvidas, ressentimentos e até pecados. O livro de Provérbios declara: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 13:20. Caminhar com os sábios não é questão de elitismo, mas de preservação espiritual. É cercar-se de pessoas que nos desafiam a crescer, em vez de nos puxarem para trás. Muitos sentem dificuldade nesse ponto porque confundem amor cristão com convivência incondicional. Somos chamados a amar, sim, mas o amor também sabe estabelecer limites. Há momentos em que o afastamento é necessário para proteger a fé e guardar o coração. Permanecer em ambientes onde o pecado é celebrado e a crítica é constante pode nos contaminar de forma sutil. O Espírito Santo nos alerta quando é hora de manter distância, e obedecer a esse chamado é sinal de maturidade. Isso não significa que precisamos romper todos os relacionamentos fora da fé, mas que devemos escolher onde investir nosso tempo e energia. A missão é pregar o Evangelho, mas a comunhão é para aqueles que compartilham da mesma fé. É diferente ser luz em meio às trevas e se deixar envolver pela escuridão. Precisamos ser intencionais. Se uma amizade nos afasta da presença de Deus, não pode ocupar o primeiro lugar em nossas prioridades. O afastamento das más influências abre espaço para novas conexões. Deus levanta pessoas que edificam, intercedem e nos ajudam a permanecer firmes. A igreja primitiva era marcada pela comunhão e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Esse ambiente de unidade fortaleceu a fé dos primeiros cristãos e os capacitou a enfrentar perseguições. Quando buscamos o círculo certo, experimentamos o poder da comunhão verdadeira. Por fim, precisamos lembrar que a caminhada com Deus sempre nos chama a um nível mais elevado. Não se trata de arrogância, mas de discernimento espiritual. Afastar-se das pessoas erradas não é desprezá-las, mas proteger aquilo que Deus está construindo em nós. Cada vez que abrimos mão de vínculos prejudiciais, o Espírito Santo encontra espaço para operar com mais liberdade. E nessa liberdade, começamos a ouvir a voz de Deus com mais clareza, sem os ruídos da influência negativa que antes nos cercava. Terceira decisão: abandonar a crítica e o julgamento. Poucas coisas atrapalham tanto nossa comunhão com Deus quanto o hábito de criticar e julgar os outros. Essa atitude, muitas vezes disfarçada de sinceridade ou até de preocupação, revela, na verdade, um coração endurecido. O Espírito Santo não nos chama para sermos juízes, mas intercessores. Cada vez que escolhemos apontar falhas, ao invés de estender a mão, bloqueamos a sensibilidade espiritual. A crítica constante levanta muros ao redor do coração, impedindo que o amor de Deus flua livremente. Jesus foi direto ao nos ensinar sobre isso. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois da mesma forma que julgardes, sereis julgados. Mateus 7:1-2. Essa advertência mostra que a medida que usamos para pesar os outros recairá também sobre nós. Quando passamos a vida buscando erros alheios, acabamos presos em uma armadilha de amargura e autossuficiência. O julgamento cria cegueira espiritual, porque desvia nossa atenção daquilo que Deus deseja trabalhar em nós.
O Espírito Santo nos chama para sermos instrumentos de cura e restauração, não de condenação. Quando criticamos demais, perdemos a oportunidade de ser resposta de Deus para a vida de alguém. O apóstolo Paulo lembra que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13:7. Isso não significa ignorar o pecado, mas agir em misericórdia e verdade, como Cristo fez conosco. Afinal, se Ele não tivesse nos olhado com compaixão, estaríamos perdidos em nossos próprios erros. A crítica não destrói apenas relacionamentos, mas também a visão de quem a pratica. Pessoas que vivem julgando acabam se tornando incapazes de enxergar o que há de bom. É como usar lentes turvas. Por mais que alguém se esforce, sempre parecerá imperfeito. Esse hábito também se estende para dentro de nós. Muitos vivem em autocrítica, repetindo mentalmente frases como "não sou bom o suficiente" ou "sempre falho". Esse padrão de pensamento não vem de Deus, mas do inimigo que deseja nos paralisar pela culpa. Abandonar a crítica é um ato de libertação. Quando paramos de julgar os outros, experimentamos mais leveza na alma. E quando deixamos de julgar a nós mesmos com tanta severidade, damos espaço para que a graça de Deus se manifeste. Romanos 8:1 nos lembra: "Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus." Isso significa que nossa identidade não está baseada em falhas, mas na obra completa da cruz. Em Cristo, somos chamados a andar em liberdade. Praticar a misericórdia abre caminho para a sensibilidade espiritual. Em vez de usar palavras para ferir, passamos a edificar. Em vez de apontar defeitos, passamos a interceder. Essa mudança de postura nos aproxima mais da mente de Cristo, que não veio para condenar, mas para salvar. Quando o Espírito Santo encontra em nós um coração disposto a amar, ele fala com clareza, porque não há mais barreiras de ressentimento e julgamento bloqueando a sua voz. Escolher abandonar a crítica e o julgamento é escolher viver como reflexo do amor de Deus. Não fomos chamados para ser fiscais do comportamento alheio, mas para ser luz em um mundo de trevas. Quando deixamos de lado a negatividade e passamos a olhar os outros com os olhos de Cristo, nossa vida se torna um canal de graça. E é nesse ambiente de amor, compaixão e humildade que a voz de Deus se torna mais audível, conduzindo-nos a um relacionamento mais íntimo e verdadeiro com Ele. Quarta decisão: parar de focar apenas nos problemas. Um dos maiores erros que cometemos na caminhada cristã é gastar mais energia falando dos problemas do que exaltando a Deus. Muitos vivem aprisionados em um ciclo de reclamações, sempre destacando o que deu errado, o que não funcionou ou o que ainda não se resolveu. Esse hábito drena a fé e fortalece a ansiedade. Quando concentramos nossa atenção apenas nas dificuldades, damos a elas um espaço que pertence a Deus. O resultado é simples: ouvimos mais as vozes da preocupação do que a voz do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina outro caminho. Paulo escreveu aos Filipenses: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." Filipenses 4:6-7. Esse texto mostra que a saída não está em ignorar os problemas, mas em entregá-los ao Senhor com gratidão. É a atitude de fé que abre espaço para a paz substituir a preocupação. Quando fazemos de nossos problemas o centro da conversa, transformamos circunstâncias passageiras em fortalezas permanentes dentro da mente. O inimigo sabe usar isso para roubar nossa paz. Mas quando mudamos o foco para Deus, descobrimos que Ele é maior do que qualquer adversidade. A história de Davi contra Golias nos mostra isso. Enquanto todos viam apenas o gigante, Davi via a oportunidade de Deus ser glorificado. 1 Samuel 17:45. O que para uns era obstáculo,
Para ele, era chance de vitória. Essa mudança de perspectiva não acontece sozinha. É fruto de uma escolha consciente. Podemos passar o dia lamentando, ou podemos relembrar as vitórias que Deus já nos deu. Cada livramento no passado é um testemunho de que Ele permanece fiel no presente. O salmista declarou: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Salmos 103, 2. A memória agradecida é uma arma espiritual poderosa para realinhar o coração e trazer esperança. Isso não significa negar a realidade ou fingir que não há dificuldades. Jesus nunca prometeu ausência de problemas, mas assegurou sua presença em meio a eles. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. A questão é, onde está nosso olhar? Podemos escolher viver consumidos pela dor ou fortalecidos pela certeza da vitória. Quando voltamos os olhos para Cristo, mesmo a maior tempestade encontra calma em nosso interior. Focar em Deus e não nos problemas é também um ato de guerra espiritual. Cada vez que exaltamos ao Senhor em vez de murmurar, enfraquecemos a estratégia do inimigo. Ele deseja nos manter paralisados pela ansiedade, mas a gratidão e a adoração quebram essas correntes. É nesse ambiente que o Espírito Santo fala, porque a mente já não está saturada de medo, mas aberta à esperança. A voz de Deus se torna clara quando nossa boca decide louvar em vez de reclamar. Parar de focar apenas nos problemas é uma decisão de fé e maturidade. Significa reconhecer que nossas dificuldades são reais, mas não são definitivas. Elas não definem quem somos, nem determinam o fim da nossa história. Quando colocamos nossa confiança no Senhor e cultivamos gratidão em cada detalhe, passamos a enxergar soluções onde antes víamos apenas obstáculos. E, nesse processo, a voz de Deus se torna como farol em meio à noite, iluminando o caminho e guiando cada passo com segurança. Quinta decisão: eliminar o excesso e a correria. Vivemos em uma geração que glorifica a pressa, a produtividade exagerada e a agenda sempre cheia. Ser ocupado se tornou sinal de status, mas espiritualmente pode ser um veneno disfarçado. Muitas vezes confundimos movimento com progresso e acabamos acreditando que quanto mais fazemos, mais agradamos a Deus. A verdade, no entanto, é que o excesso de compromissos rouba o tempo de qualidade que deveríamos ter em sua presença. E sem esse tempo, perdemos clareza espiritual. A história de Marta e Maria nos ensina essa lição de forma clara. Enquanto Marta estava preocupada e inquieta com muitas coisas, Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus para ouvir sua palavra. Lucas 10, 38, 42. Jesus não repreendeu Marta por servir, mas mostrou que sua agitação a impedia de escolher a boa parte. Esse relato nos lembra que até mesmo atividades boas podem se tornar obstáculos quando ocupam o lugar daquilo que é essencial, a comunhão direta com Cristo. Quantos de nós não nos encontramos como Marta, sempre correndo, servindo, trabalhando, tentando dar conta de tudo, mas espiritualmente exaustos? O excesso nos desgasta e pouco a pouco sentimos que nossa fé se enfraquece. O Espírito Santo nos chama para um equilíbrio diferente. Não é a quantidade de coisas que fazemos, mas a qualidade do tempo que passamos na presença de Deus. Quando aprendemos a desacelerar, damos espaço para que Ele renove nossas forças. O profeta Isaías declarou: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Esse texto mostra que a verdadeira energia vem de esperar em Deus, não de correr desenfreadamente atrás de compromissos. O descanso espiritual não é preguiça, mas obediência à ordem divina de parar e reconhecer que Ele é a fonte de toda força e direção.
O excesso também pode se esconder em atividades religiosas. Muitos estão tão ocupados servindo dentro da igreja que esquecem de cultivar um relacionamento pessoal com Deus. Servir é importante, mas não substitui a intimidade com o Senhor. Fazer muito para Deus não significa necessariamente estar com Deus. O perigo é trocar a presença pelo ativismo e, assim, cair na armadilha de viver para fora, mas espiritualmente vazio por dentro. Eliminar a correria significa aprender a dizer não quando necessário. É saber que não precisamos abraçar todas as responsabilidades para sermos aceitos ou reconhecidos. Deus não nos chama para sermos exaustos, mas frutíferos. A poda da agenda é tão necessária quanto a poda de hábitos ruins, porque abre espaço para priorizar o que realmente importa. O que adianta ter uma lista cheia de tarefas cumpridas e um coração vazio da presença divina? Quando eliminamos o excesso e buscamos equilíbrio, a voz de Deus se torna mais audível. O Espírito Santo fala de maneira clara quando nosso coração está em paz e não sobrecarregado pelo peso das exigências. É nesse lugar de descanso que encontramos direção, sabedoria e forças renovadas. Aprender a viver sem correria é um ato de fé, porque nos faz confiar que Deus é suficiente e que não precisamos correr atrás de tudo para sermos sustentados. Sexta decisão: deixar de agradar pessoas e viver para Deus. Um dos maiores obstáculos para ouvir a voz de Deus é a necessidade constante de agradar as pessoas. Vivemos em uma cultura que valoriza a aprovação alheia e mede sucesso por curtidas, elogios e reconhecimento. No entanto, esse desejo de aceitação pode se tornar uma prisão invisível. Quando nossa motivação passa a ser o que os outros pensam, colocamos suas opiniões acima da vontade de Deus. E não há como servir a dois senhores. Ou vivemos para agradar ao mundo, ou escolhemos agradar ao Criador. O apóstolo Paulo foi claro em sua carta aos Gálatas: por acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Se estivesse ainda tentando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Essas palavras ecoam como um lembrete poderoso. Ser servo de Cristo exige coragem para nadar contra a corrente. Muitas vezes, isso significa enfrentar críticas, rejeição e até perseguições. Mas viver para agradar a Deus sempre será mais seguro do que buscar a aprovação humana. Seguir a Cristo nos leva, inevitavelmente, a confrontar valores culturais e sociais. Jesus disse: se o mundo os odeia, saibam que primeiro odiou a mim. João 15:18. Esse alerta nos prepara para a realidade. Não seremos sempre aceitos nem compreendidos. Mas nossa identidade não pode estar enraizada na opinião das pessoas. Ela precisa estar firmada na verdade eterna do Evangelho. Quem tenta agradar a todos acaba perdendo a essência do propósito divino. A busca incessante por aceitação gera cansaço emocional e espiritual. Estamos sempre adaptando nossas palavras, gestos e decisões para evitar desagradar, mas o resultado é um coração dividido. Jesus declarou que não podemos servir a dois senhores. Mateus 6:24. Isso também vale para a nossa lealdade. Ou vivemos em obediência a Deus, ou vivemos na escravidão das expectativas alheias. O Espírito Santo nos convida a viver em liberdade, não presos à aprovação humana. Isso não significa viver de forma arrogante ou desrespeitosa. Amar ao próximo é mandamento, mas amar não é o mesmo que agradar sempre. Há momentos em que obedecer a Deus vai significar contrariar pessoas queridas, líderes ou até familiares. O desafio é permanecer firme, confiando que a obediência ao Senhor trará frutos eternos. Ser fiel a Deus pode custar relacionamentos terrenos, mas garante a recompensa celestial que ninguém pode roubar. Viver para agradar a Deus nos dá coragem para assumir nossa fé sem medo. Pedro e os apóstolos, diante do Sinédrio, declararam: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29.
Essa postura de ousadia nos inspira a permanecer fiéis, mesmo quando somos pressionados a ceder. Cada vez que escolhemos agradar a Deus, fortalecemos nosso espírito e nos tornamos mais sensíveis à sua voz. Ele honra aqueles que colocam sua vontade acima de qualquer outra. Deixar de agradar pessoas é, em última análise, escolher viver uma vida de autenticidade diante de Deus. É entender que fomos criados, salvos e chamados para Ele, e não para satisfazer expectativas humanas. Quando paramos de buscar reconhecimento terreno, encontramos liberdade verdadeira em Cristo. E é nessa liberdade que a voz de Deus se torna clara, porque já não está misturada com os ruídos da aprovação alheia. Servir ao Senhor em total entrega é o caminho para experimentar a plenitude da sua direção. Sétima decisão: parar de pensar demais e agir em fé. Muitos de nós já perdemos oportunidades preciosas porque pensamos demais antes de obedecer à voz de Deus. O Espírito Santo frequentemente fala de forma suave, como um impulso para orar, ajudar alguém ou tomar uma decisão de fé. No entanto, quando deixamos que a mente analise cada detalhe, surgem as dúvidas. Será que é Deus mesmo? E se eu estiver errado? O que os outros vão pensar? Esse excesso de raciocínio sufoca a sensibilidade espiritual e nos paralisa diante do chamado divino. A Bíblia nos mostra que a fé exige prontidão. Abraão foi chamado a sair de sua terra sem saber para onde iria, apenas confiando na promessa de Deus. Hebreus 11:8. Se ele tivesse parado para pesar todas as possibilidades, provavelmente nunca teria dado o primeiro passo. O mesmo princípio vale para nós. Quando Deus nos chama, não precisamos entender tudo, mas confiar em quem está nos guiando. A obediência imediata abre portas que o excesso de análise fecha. O ato de pensar demais também revela uma luta interna entre a fé e o medo. Por trás da hesitação, muitas vezes, está o temor de falhar, de ser rejeitado ou de perder o controle. Mas a palavra nos lembra: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E 2 Timóteo 1:7. Isso significa que a insegurança não vem do Senhor. Quando damos ouvidos ao medo, deixamos de experimentar o poder e a ousadia que Ele deseja derramar em nós. É claro que refletir antes de agir é uma virtude, mas na vida espiritual existe um limite. Quando a reflexão se transforma em procrastinação, perdemos o momento certo da obediência. O Espírito Santo se entristece quando ignoramos suas direções simples, porque ficamos presos em análises intermináveis. A obediência não é sobre perfeição, mas sobre confiança. Deus honra os passos de fé, mesmo quando ainda não compreendemos todo o caminho. Muitas vezes, a direção divina vem em pequenos gestos. Pode ser uma palavra de encorajamento a alguém, uma oração repentina ou até uma decisão de perdoar. Se ficarmos pensando demais, racionalizando e criando justificativas, o momento passa. O livro de Tiago nos adverte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1:22. A fé verdadeira não se limita ao entendimento. Ela se manifesta na ação que confirma nossa confiança em Deus. Agir em fé também significa descansar na certeza de que Deus corrige nossos passos quando necessário. Se em sinceridade obedecermos ao que acreditamos ser a direção do Espírito, Ele é fiel para ajustar nosso caminho. O perigo maior não é errar tentando obedecer, mas não agir por medo de falhar. Quando paramos de pensar demais e decidimos agir, experimentamos uma liberdade espiritual que nos aproxima ainda mais da vontade do Pai. Parar de pensar demais e agir em fé é escolher viver em confiança. É compreender que nem sempre teremos todas as respostas antes de dar o passo, mas que aquele que nos chama é fiel. Quando soltamos o peso da dúvida e obedecemos com prontidão, a voz de Deus se torna mais clara, porque nossa mente já não está bloqueada pelo excesso de raciocínio.
Essa decisão nos conduz a uma vida de ousadia, liberdade e experiências profundas com o Espírito Santo. As emoções são presentes de Deus, mas também podem se tornar armadilhas quando não aprendemos a lidar com elas. Alegria, tristeza, raiva e medo fazem parte da vida humana, mas quando deixamos que esses sentimentos controlem nossas decisões, corremos o risco de perder a direção do Espírito Santo. Quantas vezes não agimos por impulso, movidos pela ansiedade ou pelo desespero, e depois nos arrependemos? A vida cristã exige disciplina para que sejamos guiados pelo Espírito e não pelos altos e baixos emocionais. A Bíblia nos lembra em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse equilíbrio é fruto de uma mente transformada pela palavra. O Espírito Santo nos dá domínio próprio, uma das manifestações do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Isso significa que não precisamos ser escravos da raiva, da tristeza ou da ansiedade. Em Cristo, recebemos autoridade para governar as emoções, em vez de sermos governados por elas. Isso não quer dizer que devemos ignorar ou reprimir o que sentimos. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, demonstrando dor e compaixão. João 11:35. O problema não está em sentir, mas em permitir que a emoção dite o rumo da nossa vida. O Espírito Santo nos convida a reconhecer o que sentimos, entregar ao Senhor e decidir agir segundo a verdade da palavra. A fé não nega os sentimentos, mas os coloca no devido lugar, debaixo da autoridade de Deus. Muitos vivem prisioneiros de emoções negativas, como a ansiedade e a depressão, acreditando que nunca conseguirão vencer. Mas em Cristo há libertação. Ele nos lembra em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade também alcança nossas emoções. Não precisamos viver dominados pela instabilidade interior, porque o Espírito Santo nos fortalece e nos conduz em paz. A promessa de Deus é que sua presença vai além de qualquer sentimento humano. É nesse ponto que a prática da oração e da meditação na palavra se tornam fundamentais. Cada vez que buscamos a Deus, alinhamos nossas emoções ao seu propósito. Filipenses 4:7 nos garante: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz não depende das circunstâncias, mas da certeza de que o Senhor está no controle. Quando entregamos nossas emoções a Ele, experimentamos descanso sobrenatural. Dominar as emoções também significa aprender a esperar. Muitas decisões precipitadas nascem da impaciência e da pressa em resolver tudo sozinhos. O salmista escreveu: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 40:1. Esse versículo nos ensina que a paciência é parte do domínio espiritual. Quando deixamos que Deus direcione o tempo certo, evitamos escolhas movidas pelo desespero e colhemos frutos de sabedoria. Ter domínio sobre as emoções é viver em verdadeira liberdade. É permitir que a tristeza não roube a alegria da salvação, que a raiva não gere amargura e que o medo não nos paralise diante da vontade de Deus. Quando entregamos nossos sentimentos ao Espírito Santo, Ele transforma fraqueza em força e instabilidade em firmeza. E nesse ambiente de confiança e equilíbrio, a voz de Deus se torna mais clara, guiando cada passo em direção ao propósito que Ele preparou para nós. A identidade em Cristo como base da liberdade. Muitas pessoas vivem aprisionadas pela opinião dos outros, pelas lembranças do passado ou pelas próprias limitações. Elas se definem por erros cometidos, pelas marcas da rejeição ou pelas comparações constantes. No entanto, a palavra de Deus afirma que nossa verdadeira identidade não está no que fizemos ou no que disseram sobre nós, mas no que Cristo realizou na cruz.
É em Jesus que encontramos liberdade para viver como filhos amados, libertos da escravidão do pecado e da condenação. O apóstolo Paulo declarou: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Esse versículo é como uma chave que abre as portas da prisão espiritual. O inimigo tenta nos manter cativos pelo peso da culpa, mas a obra de Cristo nos garante perdão completo. Não precisamos carregar fardos que ele já levou na cruz. Viver em Cristo é andar na certeza de que fomos justificados e que nada pode nos separar do amor de Deus. Nossa identidade em Cristo também nos dá autoridade espiritual. Jesus afirmou: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Isso significa que não somos apenas sobreviventes em meio às lutas, mas vencedores em Cristo. A liberdade não é apenas emocional, mas também espiritual. Fomos capacitados para vencer tentações, resistir ao mal e permanecer firmes em qualquer circunstância. Quando entendemos quem somos em Cristo, paramos de buscar valor em lugares errados. Muitos se definem pelo trabalho, pela aparência ou pelo reconhecimento humano. Mas essas coisas são passageiras e frágeis. Nossa identidade é eterna porque está firmada em Cristo, que nunca muda. Ele nos chama de filhos, herdeiros e embaixadores do seu reino. Essa verdade nos dá segurança para enfrentar qualquer desafio, pois sabemos que pertencemos a Deus e não ao sistema do mundo. Essa identidade também nos liberta da comparação. Não precisamos viver tentando ser como os outros, porque cada um tem um chamado único diante de Deus. Paulo descreveu a igreja como um corpo, em que cada membro tem sua função. 1 Coríntios 12:27. Quando aceitamos quem somos em Cristo, compreendemos que nosso valor não está em competir, mas em cumprir o propósito que o Pai nos confiou. Essa liberdade traz paz e nos ajuda a ouvir a voz de Deus sem ruídos de inferioridade ou orgulho. Outro aspecto poderoso é que a identidade em Cristo nos dá esperança. Quando o mundo tenta nos definir pelas falhas, Deus nos lembra que somos novas criaturas. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Esse versículo nos chama a viver no presente da graça sem ficar presos ao passado. Somos renovados diariamente pelo Espírito Santo para caminhar em novidade de vida. Por fim, reconhecer nossa identidade em Cristo é abraçar a verdadeira liberdade. Não somos mais escravos do medo, da culpa ou das emoções descontroladas. Somos filhos do Deus Altíssimo, amados, perdoados e chamados para viver em santidade. Essa identidade nos fortalece contra as mentiras do inimigo e abre nossos ouvidos para a voz do Pai. Quando sabemos quem somos nele, caminhamos em confiança. Experimentamos a paz que excede o entendimento e seguimos firmes no propósito eterno que Ele preparou. Ao olharmos para cada decisão apresentada, percebemos que ouvir a voz de Deus não é algo distante ou inalcançável, mas uma questão de escolhas diárias. Reduzir conteúdos que não edificam, afastar-se das influências erradas, abandonar a crítica, focar em Deus e não nos problemas, eliminar o excesso, deixar de agradar pessoas, parar de pensar demais e ter domínio sobre as emoções. Cada um desses passos abre espaço para uma vida mais alinhada ao Espírito Santo. Essa caminhada não é fácil, mas é transformadora. Rendição total significa abrir mão do controle e permitir que Deus seja o Senhor em todas as áreas. Muitas vezes queremos apenas uma parte da direção divina, mas guardamos reservas em outras. No entanto, Jesus nos chama para uma entrega completa. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Essa rendição não é perda, mas ganho.
pois nos conduz a experimentar a vida abundante prometida por Cristo. A jornada de fé é feita de pequenas obediências que, ao longo do tempo, constroem um testemunho poderoso. Cada vez que escolhemos renunciar a algo que nos afasta de Deus, nos aproximamos mais dele. Essa aproximação traz paz, clareza e força para continuar. Como o salmista declarou: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. A rendição abre portas para milagres que só a obediência pode trazer. É importante lembrar que ninguém está sozinho nessa caminhada. O Espírito Santo é o guia constante, sempre pronto a nos instruir, consolar e fortalecer. Quando falhamos, ele nos levanta. Quando estamos cansados, ele nos renova. Quando temos dúvidas, ele nos revela a verdade. Essa parceria sobrenatural é o que nos capacita a permanecer firmes e a viver segundo a vontade de Deus, mesmo em meio às pressões do mundo. Rendição também é um ato de confiança. Significa acreditar que os planos de Deus são melhores do que os nossos, ainda que não compreendamos tudo. Jeremias 29:11 nos lembra: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa promessa nos assegura que cada decisão de fé nos aproxima de um futuro seguro em suas mãos. No processo de entrega, descobrimos que a verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em viver de acordo com a vontade de Deus. Essa liberdade nos liberta da escravidão do pecado, das opiniões alheias e dos enganos do inimigo. É nesse lugar de rendição que conseguimos ouvir a voz de Deus com clareza, porque não há mais barreiras, apenas um coração disposto a obedecer e confiar. Por fim, esse chamado à rendição total é um convite para viver uma vida de intimidade com o Pai. Ele deseja se revelar a cada um de nós, guiar nossos passos e transformar nossa história. Tudo o que precisamos fazer é abrir mão do que nos prende e dizer: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. É nessa entrega que experimentamos a paz que excede todo o entendimento e a alegria de viver plenamente no centro do propósito divino. Agora que você conheceu as 7 decisões e até mesmo o bônus, a pergunta que fica é: qual delas o Espírito Santo está pedindo que você dê hoje? Não basta apenas ouvir ou concordar, é preciso agir. Talvez seja deixar uma amizade, talvez reduzir conteúdos inúteis, talvez parar de agradar pessoas ou finalmente entregar suas emoções a Deus. Lembre-se, Jesus entregou tudo por você. A questão é: você está disposto a entregar tudo por Ele? O chamado está lançado, uma vida de rendição total. E quem escolhe viver assim nunca mais será o mesmo.